Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Estamos mais uma vez aqui com vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus para os abençoados que nos acompanham lá desde o começo, quando nós inauguramos esse canal. Como é o caso da abençoada Roselita, da abençoada Maria Auxiliadora, lá de Caicó. Muito obrigado a todos. Se eu for citar aqui nome por nome, eu vou acabar esquecendo de alguns abençoados, mas aqueles também que estão chegando hoje, né? Como é o caso da Simone, como é o caso do abençoado Edielson, o Samuel Caeté, né? A todos os abençoados que nos acompanham e que tem essa palavra tem feito essas pessoas pensarem, né? Eu creio que essa é a nossa proposta, esse é o sentir daqueles hoje que estão acompanhando o canal da Graça Pura. Bom, se você está somente de longe, está assistindo de longe e deseja participar, participe, abençoado. Você que só vai crescer, você que vai pensar, você vai produzir pensamentos que com certeza te libertarão. Tá aí, já se inscreva hoje mesmo, já deixa a sua curtida. Se você não gostou também deixa a sua descurtida, porque isso é justo, né? Às vezes a gente não pode agradar a todos. Comentem à vontade, eu gosto quando vocês comentem, eu amo quando vocês comentam. De vez em quando eu vou lá, curto, eu dou coraçãozinho, eu também escrevo lá, às vezes tem abençoados com dúvidas, né? E assim vamos seguindo. E se você amar essa mensagem, compartilhe nas redes sociais. Agora, se você quer que o YouTube te avise quando nós lançarmos vídeos iguais a este, então é só tocar esse sininho aí embaixo que o YouTube vai te avisar. Tá bom, queridos? Glória a Deus pela vida de vocês. Então vamos agora à palavra que liberta. Bom, está aí, vou colocar o tema para vocês. O tema é Afrontando o Espírito da Graça. Queridos, é isso mesmo. Então vamos começar em cheio a mensagem de hoje. Vocês sabiam que... Deixa eu voltar aqui com a minha imagem, né? Vocês sabiam que esse Espírito da Graça é eterno? Ou seja, enquanto nascer um filho de Papai Deus, esse Espírito estará presente? Vocês sabiam disso? E para aqueles que pensam que o Evangelho da Graça, né, para esses de fato que pensam que acabou, assim vão seguir suas vidas, só que afastados do Espírito da Graça. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre esse Espírito. Abre aí, abençoado, em Hebreus capítulo 10, versículo 29, para nós começarmos muito bem. Está aí o nosso primeiro versículo de hoje. E diz assim, olha, quanto maior o castigo, é isso que está dizendo? Quanto maior o castigo, tá aí, quanto maior o castigo, pensais que merecerá aquele que pisotear o Filho de Deus e tiver por imundo o sangue do pacto, no qual foi santificado e fizer afronta ao Espírito da Graça. Amados, essa expressão ela não é muito comum, né? O Espírito da Graça. Nós sabemos do Evangelho da Graça, sempre falamos sobre o Evangelho da Graça. Mas há um Espírito, e não é o Espírito, esse Espírito que nos ensinaram de forma direta, de outros de forma indireta, que é um Espírito como se fosse um lençol branco voando, né? Algo parecido aí com aquele desenho do Gasparzinho. Vocês lembram desse desenho? Quem é mais antigo aí igual a mim, lembra-se desse personagem, Gasparzinho, né? Então, esse é o Espírito. Quando nós pensamos em Espírito, automaticamente nos vem à mente isso aí. Então, a primeira pergunta que eu faço nessa mensagem é: o que é o Espírito da Graça? O texto diz que quanto maior castigo pensais que merecerá aquele que pisotear o Filho de Deus e tiver por imundo o sangue do pacto, no qual foi santificado. Então, amados, esse Espírito, o Espírito da Graça, é um conselho. É um Espírito que nos relembra um ensino que foi nos dado antes da fundação do mundo. Um ensino, uma ciência. Deixa eu voltar aqui.
Então esse é o espírito da graça. Porém, não é uma ciência ou um ensino, porque também quando nós pensamos em ciência, muitos de nós torcemos o nariz para essa palavra, mas a ciência, ela nada mais é do que um conjunto de ensino. Só que esse conjunto de ensino que eu estou falando não é deste mundo. Ele não depende do que quer. Ele não é dado para quem ora mais, ele não é dado para quem jejua mais, ele não é dado a quem pede, ele é dado a quem o Senhor quer. Então, esse conjunto de ensino é o conselho de Deus para vivermos a comunhão plena ou a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. E o que nós pregamos, o que nós falamos, está debaixo desse ensino, debaixo desse espírito. E se você recebe esse espírito, a ti é o quê? Descortinado todas as coisas. Então quem recebe esse espírito, o espírito da graça, recebe todo o ensino. No começo, esse espírito se manifestou em Jesus de Nazaré. Passou por sua morte, a sua ressurreição, passou quando Paulo recebeu de Cristo o Evangelho e hoje chegou até nós. E esse ensino, e esse verdadeiro ensino, esse espírito da verdade, espírito da graça, ele esteve ausente da grande maioria das pessoas que viveram neste mundo por 2000 anos. Deus sempre teve, né, os seus escolhidos a quem ele revelou. Só que essas pessoas não tiveram eminência. Eles não tiveram, ao longo de 2000 anos, o que dominou foi o quê? A falsa igreja, o falso ensino. Porém, Deus sempre teve o seu povo em reservado, que ele fazia se conhecer através dessa ciência, que foram os nossos irmãos predestinados que viveram há tempos atrás. Mas aprove a Deus, nestes últimos dias que estamos vivendo, a varrer a terra com esse espírito. E a prova disto são os vários irmãos que estão largando o sistema religioso e fazendo o quê? Se juntando a nós. Não é isso que está acontecendo? E olha, o sistema do engano está tremendo diante desse espírito. Isso é uma realidade. Eu tenho visto muitas pessoas, o burburinho está muito grande, né, em relação à questão do Evangelho da Graça. Muitos hoje se perguntam quem são estes que estão pregando. Né? Muitos até falam assim, eles chegaram hoje, já estão na janela. Muita gente fala isso. Então, por estar tanto tempo ausente, esse conhecimento da grande maioria das pessoas, o Espírito da Graça está sendo derramado em nossos corações. E isso tem feito principalmente o sistema religioso se colocar ferozmente contra esse Espírito. E isso constitui-se o quê? Uma afronta. Então, quando eles escrevem aí os comentários críticos, né, aqueles que são do sistema religioso, quando eles nos afrontam, na realidade eles estão afrontando o Espírito da Graça. E isso é muito perigoso. Afrontar o Espírito da Graça, afrontar o Evangelho da Graça é muito perigoso. Tanto para aqueles que não conhecem, mas fazem, como se trata de perigo eminente aqueles que conhecem e fazem. Mas André, hoje existe alguém na graça que conhece, faz, afronta? Claro que tem. Uma das afrontas que eu vejo é quando os abençoados se levantam e falam que o Evangelho da Graça não existe mais, que acabou. Está entrando em um campo muito perigoso. Porque o Espírito da Graça, o Espírito que levanta o trono da graça em nossos corações, sempre lembrando a vocês, quando a gente fala em coração, nós estamos falando mente, porque coração de carne, esquece, isso é coisa do sistema. Então esse trono da graça, ele foi constituído pela aliança feita por Deus em unir os dois povos que existiam em um só. Ou seja, existiam judeus e gentios. Só que hoje, esse sangue da nova aliança, ele uniu um povo só. Ele uniu o povo da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Então, ali, ele eliminou o inimigo, que era a lei de Moisés, e a sua consequência em não cumprir a lei, que seria o afastamento do Pai. Quem não cumpria a lei, caía em transgressão, caía em pecado, e automaticamente se afastava da comunhão com o Pai. Era isso que acontecia. E foi preciso tirar justamente
a lei de Moisés para que o reino de Deus se fizesse presente entre nós. Porque a partir daquele momento, a carne já não tem mais, como diz a palavra, né? A carne para nada aproveita. Um dos exemplos mais lindos foi a retirada do mundo, né? A retirada do mundo do pecado. E isso só foi possível com o quê? Com o derramamento o quê? Do sangue de Jesus. Então, tudo que a lei prometia, aquele que conseguisse cumpri-la, porque a lei tinha essa promessa, a comunhão, a restituição da comunhão com Deus, isso só foi plenamente exercido, por quê? Depois da morte de Jesus de Nazaré. A ressurreição de Cristo Jesus, depois da derrubada do templo na guerra entre romanos e israelitas e o juízo final aos judeus. Somente depois disto é que nós tivemos a plenitude dos tempos. Então, nestes dias, Deus levantou o quê? O seu conselho, a partir então destes acontecimentos. E entregou ao apóstolo Paulo, todas as boas novas que era para anunciar a entrada da graça no mundo. E quem hoje está fora da graça, e quem diz que a graça já é notícia velha, está o quê? Afrontando esse espírito. Meus queridos irmãos, o negócio é tão sério, é mais sério do que todos nós imaginávamos. Então, para ganhar likes e seguidores, eu creio que é assim, as pessoas fazem de tudo. Hoje a gente está vendo as pessoas se fazerem idiotices atrás de likes, atrás de seguidores. Estamos dentro desse tempo. E até mesmo hoje encontramos pessoas que afrontam o espírito da graça. Então, a verdade é que esse espírito nos trouxe o quê? Alguns benefícios. E eu mesmo sempre tenho dito aqui neste canal os benefícios desse evangelho. E quando está afrontando esse espírito, você passa a não enxergar mais estes benefícios. Está entendendo? Você perde a sua confissão quando você começa a afrontar esse espírito. Então, fazer afronta, né, a toda essa estrutura de verdades que é o Evangelho da Graça é muito perigoso para o não crente e também para os que forem iluminados, torna-se perigosíssimo. É um perigo iminente e real. Por isso é que devemos o quê? Ter humildade diante desse conhecimento. Temos que ter humildade diante desse espírito. Temos que chegar com um espírito de reverência ao trono da graça. Vocês sabem, nós temos histórias na Bíblia de como era violar o pacto da lei de Moisés. Era algo muito duro. Às vezes, a morte era o castigo. Agora, debaixo desse espírito da graça, que estamos hoje, o Evangelho da Graça, é muito mais perigoso do que na época da lei. Muito mais perigoso. Por quê? Porque tem certos tipos, isso quero que você se atente bem, tá bom, querido? Existem certos tipos de disciplinas, né, que Deus nos aplica, que nos é aplicado, que ele não mata, mas deixa a pessoa viva. É como se a pessoa estivesse morto em vida. E quando a pessoa passa por isso, muitos desejam até a morte, só que não encontram a morte. E isso é um baita castigo, né? Um exemplo disto é se afastar desse conhecimento e voltar a comer a grama lá do sistema religioso novamente. Ou, pior ainda, enlouquecer. Porque eu já vi pessoas ficarem malucas. Por quê? Porque estamos tratando de mentes. Estamos tratando de conhecimento. Estamos tratando de um espírito. Então começam o quê? A vir os problemas desta vida. E aquela pessoa que está em afronta à graça, ao espírito da graça, vem um problema, vem outro, normal para todos, não é somente quem está, porque o sol nasceu para todo, não é verdade? Então os problemas são para todos, a pessoa não sabe resolver. Às vezes simples problemas ela não consegue resolver. Então a pessoa começa o quê? A endoidar. Porque não sabe mais agir sob o espírito da graça. A pessoa chegou a um tal ponto que ela não tem reação.
Porque quem é do sistema, ainda que no erro, ele acha que pode fazer algo para tirar ele daquela situação, como jejuar, como orar com a boca no pó, como se humilhar na presença de Deus. Não é isso as expressões que eles usam quando aperta ali o cinto para aquela pessoa? E na graça? E na graça que foi te arrancado isso e te dito a verdade? Você não tem a quem se apegar. Está entendendo? Porque olha só, a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 10, versículo 31, um versículo bem curto, que diz assim, olha, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículo 31. Vai que o Senhor nessa situação, né, eu estou falando de correção, tá bom, queridos? Vai que o Senhor lhe acrescenta aí mais anos, né? Ou de repente, dentro do plano de Deus, já sabia que você ia afrontar a graça, não é verdade? Você passa a viver muito mais tempo do que viveria. Por exemplo, imagina uma pessoa vivendo 100 anos só com problemas, só com dores. Isso é pior que a morte, concordam comigo? Eu, particularmente, eu vejo pessoas de idade, quando chega uma certa época, elas preferem a morte por causa das dores que elas sentem. Imagina a pessoa procurar a morte e não encontrar. Por isso que o evangelho que vivemos hoje é mais perigoso do que o ministério da condenação e morte, que foi a lei de Moisés. Porque esse evangelho da graça não é que vai te matar, ele vai te deixar vivinho, só que sem a mente de Cristo ativada. E tem alguém aí querendo viver 100 anos nessa vida, mas sem a mente de Cristo ativada? Você já pensou, meus queridos? 70, 80, 90, 100 anos sem ter a mente de Cristo ativada? Eu acho que morrer seria muito mais lucro em situações assim. Concorda comigo? Eu, particularmente, acho que sim. André, você está falando de abençoados que experimentaram essa graça e agora a afrontam? Sim, estou falando desse tipo de gente. E o sistema religioso, André? Bom, esses aí do sistema religioso, amado, desde que declararam Pedro lá como o primeiro papa, afrontam o quê? Esse espírito há 2000 anos. Eles têm isso que falamos como imundo, por exemplo. Tudo que nós falamos aqui, eles têm como imundo. Porque a primeira coisa que um bendito irmão diz lá do sistema religioso e se depara com essa verdade, o que ele fala? Então eu posso me prostituir? O que é isso? Afrontando. Então eu posso adulterar? Então eu posso fumar maconha? Então eu posso fazer isso? Então eu posso fazer aquilo? Por que eles falam assim? Porque esse conhecimento, quando entra na mente deles, logo lhes ativam a carne. Ou seja, não nasceram para o louvor nessa etapa do Senhor, que é o quê? A liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Eles nasceram para afrontar ao Senhor, e aí está a condenação deles. É só você olhar para dentro desses lugares e ver o que está acontecendo. O que nós temos visto ultimamente? Vários escândalos dentro do sistema religioso. Você vê, abençoado, os escândalos dentro do sistema religioso? Eu vejo. É só você procurar na internet aí que você vai ver. Só que eles do sistema não conseguem ver esses escândalos, sabiam disso? Porque o Senhor lhes cegou o entendimento para que não vejam, para que não sintam. Eles continuam levando as suas famílias a lugares iguais a este. Lá eles falam que é o diabo, não é verdade? Quando eles erram, eles falam que é o diabo. E o que é isso? Resultado da afronta ao Espírito da graça. Lá eles fazem o quê? Confessionário. Já viu confessionário? Você vai se confessar com o padre. Isso é o quê? Zombar de Cristo. Isso é o quê? Afrontar o Espírito da graça. Uma estátua, uma estatueta dessas aí que eles falam que é santo, uma virgem. Isso é afrontar o Espírito da graça. Uma missa ou um culto desses aí que fazem recordações de pecado. O que é isso? Afrontar o Espírito da graça. Uma hóstia, uma ceia, que é um pedaço de pão com suco de uva ou vinho, o que é isso? Afrontar o Espírito da graça. Isso é provocar a paciência do Senhor no máximo. Então, amados, nós estamos em uma etapa bem delicada. Nós estamos passando por processos nesse mundo. É só vocês olharem para o mundo, vocês estão vendo o que está acontecendo. Eu tenho falado isso
Volte e meia aqui nas mensagens do canal. Agora no Brasil, o Brasil está sendo assolado por surto de gripes. E isso está assustando as pessoas. O mundo deu uma girada nesse sentido. De 2 anos para cá, o mundo parece que fez isso. Há séculos, não se via nada assim do que está acontecendo hoje. É por isso que temos que ficar atento. Por isso que Paulo deixou essa preciosidade aqui, amados. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12, que diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também desenvolvei a vossa salvação. Com quê? Com temor e tremor. Tá aí. Desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Com espírito de reverência. É assim que nós nos aproximamos dessa ciência, desse espírito, desse conhecimento. Paulo sabia que esse conhecimento, ao entrar em contato com a carne, levantaria o quê? A soberba, a arrogância. Entraria em contato direto com a debilidade dessa carne. E isso tornaria as pessoas insuportáveis. Foi por isso que, para que ele não se exaltasse desse conhecimento, foi-lhe dado o quê? Um espinho na carne. Não é isso que diz lá? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Vamos ler? Vamos lá. Que diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então aqui, várias pessoas, já vi pessoas falarem que Paulo era homossexual, já ouvi falar que Paulo era um beberrão, enfim. A Bíblia não deixa margens para que nós viemos a ter com clareza, né, qual era o espinho dado na carne de Paulo, mas que tinha. Então, meus amados, eu não quero aqui nessa mensagem trazer medo à sua vida. Eu falo com amor, mas isso tem um motivo. É porque os olhos do Senhor, eles estão sempre sobre os justos. E os que temem ao Senhor, ter o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E hoje ter esse temor, esse espírito, é o princípio da sabedoria. E os que temem ao Senhor, os que temem de fato ao Senhor, os que entendem o espírito da graça, esses são humildes. Eu vejo muitos irmãos que estão conosco que são humildes. Então eu reconheço, esse tem o espírito da graça. Esse teme ao Senhor. E eu também não sou diferente, tá? Eu considero todos vocês sem exceções, melhores do que eu. Queria eu viver a vida de vocês. Às vezes eu fico pensando, né? Os abençoados agora devem estar numa situação de tremendo gozo. Mas eu continuo aqui na minha luta, confessando. Tem muitos irmãos que são humildes. Eu considero isso. Por isso que eu não faço nada sem pensar primeiro em vocês. E quando eu penso em vocês, eu estou automaticamente pensando em Deus. Então sempre me abate o quê? Um temor quando estou vendo alguma mensagem para levar para vocês. Sempre eu estou com espírito de humildade. É um temor reverente. Algo que adquiri em 25 anos de graça. Uma excelência. Isso é uma excelência para a minha vida. Mas para muitos não é nada. E que continue não sendo. Porque cada um tem que desenvolver a sua salvação. Entendeu, abençoado? Por isso que eu não posso trazer a esse canal qualquer mensagem. Isso não é como se eu tivesse sentado em um banco de praça. Eu me lembro isso quando eu era jovem, né? Aí me reunia com os colegas. E o jovem, aquela cabeça, né? Cabecinha tola, né? Ali a gente falava o que a gente queria. Mas eu não posso achar que graça funciona assim. Não é assim. Eu estou diante de principados e potestades. Estou diante de reis e rainhas. Estou diante de deuses e deusas. Estou diante da amada do Senhor. Eu estou diante dos meus irmãos. Então eu não posso lhe atravessar o evangelho da graça. Eu não posso afrontar esse espírito.
Eu não posso fazer isso, por isso que quando eu desenvolvo as mensagens aqui, às vezes me abate uma preocupação normal. Será que a amada vai receber dessa maneira? E glória a Deus que nós temos visto frutos, né? Glória a Deus que nós temos visto frutos disso aí. Então, amados, eu vejo 3 edificações hoje em graça. Em Salmos número 127, vou colocar para vocês aí, Salmos número 127, versículo 1, diz assim, olha: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então existe a edificação, eu enxergo 3 hoje. A primeira que eu enxergo, existe a edificação da falsa igreja. Aqui estão inseridos quem? Os católicos, protestantes, os pentecostais, os tradicionais. Estes afrontaram o Espírito da graça. E hoje vocês olham para estes lugares, é uma verdadeira empresa, não é verdade? Parecem com empresas. Hoje as igrejas que estão aí, as institucionalizadas, viraram empresa. Aí qualquer dia um irmão vai virar para o outro, né? E vai dizer assim: olha, eu saí daquela empresa lá. Qual empresa, irmão? Da Assembleia de Deus. Agora eu estou na outra empresa, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. E detalhe, ceguetas do jeito que eles estão, eles nem vão perceber isso. Quando o pastor passar a mão por baixo das saias das suas esposas, eles não vão perceber isso. Por quê? Estes que edificaram sobre Roma estão como sepulcro caiados. Têm olhos, mas não conseguem enxergar nada. Tem os edificadores católicos, e diferente dos evangélicos, as suas facções são os nomes, né, que eles deram lá aos seus templos, né, que são os santos. Existe a igreja de São Pedro, existe a igreja de Santo Antônio, mas são tudo empresa. Então assim eu vejo esse edifício. E esse edifício afronta o Espírito da graça. E cada um deles tem uma interpretação pessoal da Bíblia. E estão sempre o quê? Em desacordos. É ou não é verdade? O segundo grupo de edificadores, porque Paulo falou que eu sou o perito arquiteto, mas veja cada um como edifica em cima desse fundamento. Então todos nós estamos edificando algo. Somos edificadores por natureza. E o segundo grupo de edificadores que eu vejo aí neste mundo são aqueles que estão seguindo atrás dos seus próprios ventres. Estes já declararam até mesmo o fim da Bíblia, o fim da graça. E, consequentemente, esse Espírito da graça não serve mais para estes. E para muitos, dependendo do nível de envolvimento em que estão, diante dessas doutrinas do ventre, nunca mais estarão em graça novamente. A estes não há mais salvação. Vamos ver o que Paulo falou sobre isso? Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 6. Vamos acompanhar esse texto da Bíblia, né, esse texto aí do Evangelho da Graça com bastante atenção. Que diz: porque é impossível, olha aí, que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, ou vindouro, né? Aqui cabe uma ressalva. Paulo, aqui naqueles dias, já sentia os efeitos das virtudes que viriam do século vindouro, ou do século futuro. E Paulo apontava para um período onde se provariam, sim, as virtudes do século vindouro, que somos nós. Nós hoje estamos o quê? Na plenitude dos tempos. Estamos na amizade, na reconciliação feita por Deus entre céus e terra. E recaíram, continuando, e recaíram. Olha aí. Sejam outra vez renovados para o arrependimento. Por quê? Porque é impossível que sejam renovados para arrependimento. Porque na lei era assim. Paulo está falando isso. Se renovava os votos. Através do quê? Do arrependimento. E em graça já não resta mais arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus
e o expõe ao vitupério. O que é isso? Afrontar o Espírito da graça. E aí hoje, estes edificadores que foram além da graça, por esta razão há caminhos que não têm volta. Anota isso aí, meu querido. Isso é importante. Isso é vida para a sua vida. Glória a Deus. Agora já existem os edificadores humildes, que somos nós. E geralmente a estes, ninguém dá nada. Eu tenho visitado alguns canais de abençoados e tem muitos aí que pregam uma graça maravilhosa. Eu fico, poxa, que conhecimento. Aí eu vou olhar lá no vídeo do irmão quantas visualizações, não tem quase nenhuma. Mas aí eu vou olhar lá quantos vídeos o irmão já fez, que eu acho que é pouco, né? Fala assim, esse irmão deve estar hoje. Tem um monte. Tem um abençoado aí que tem mais de 100 vídeos. Todos eles maravilhosos. Sabe o que isso significa? Que aquele irmão não está preocupado em audiência. Que aquele irmão não está atrás de like. Ele está preocupado com aquilo que ele fala à amada do Senhor. Ele está preocupado em não passar da graça e nem se igualar ao sistema religioso. Então eu digo, esse aí respeita o Espírito da graça. Por isso que eu também venho aqui, não posso inventar nada. Eu não posso sair por aí dizendo o que às vezes eu penso. Eu tenho que dizer o que a palavra diz. Eu não posso te dizer que eu tive um sonho, que eu fiz isso, que eu jejuei, que eu sacrifiquei, que eu caminhei de joelhos. Eu não posso fazer isso. Por quê? Estaria afrontando o Espírito da graça. E também, da mesma maneira, não posso trazer para vocês novidades que não estejam na palavra, porque estaria afrontando o Espírito da graça da mesma maneira. Amados, aqui eu não faço nada. Quem faz é o Senhor, porque eu confio no seu Evangelho. Eu confio no que diz o Evangelho da graça. Aqui ninguém faz nada. Aqui vocês chegaram até aqui, ninguém fez nada. Nem você, nem eu fizemos nada. Veja que revelação tremenda, amados. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Estamos chegando ao final. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Olha aí, amados, você tem um pastor. E sabe quem é o teu pastor? É o Senhor Jesus Cristo. Agora tem edificações aí que o pastor é o Juninho, que o padre é o Padre Bento. Estão aí. São estes que afrontam. E tem um outro grupo de edificadores que seguem o fulano, que segue o beltrano, que segue o cicrano. Estão inventando modas. Por quê? Porque já passaram por essa salvação e essa salvação não foi suficiente para eles. Continuando agora no verso 22, veja o que nós encontramos, tremendo esse verso 22, 21, né? 21, desculpa. E diz: vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém. Então, amados, nós somos os edificadores que não fazemos nada, nem por obras, nem por invenção. Porque quando não fazemos nada, o Senhor vem e opera a sua vontade em nós. E a vontade de Deus é o quê? Agradável. E sobe como o quê? Como um cheiro suave. Assim nós estamos hoje exalando o bom perfume de Cristo. Por isso que esse espírito que nós hoje estamos inseridos nele, esse espírito, ele está escrito. Você sabia disso? Esse espírito está escrito, que é o Evangelho da Graça. Está escrito de Romanos a Hebreus. Você não tem que buscar receitas novas. Você não precisa de revelações novas, como estão todos por aí atrás desses profetas, alucinando e falando mentiras. Veja como estão hoje o sistema religioso, todos eles envolvidos aí com astrologia. Aí ficam dizendo lá, né? Olha, hoje vai acontecer isso na tua vida, você aí que é de virgem. Hoje vai ser assim, hoje vai ser assado. Você não pode depender disso, abençoado.
Olha onde você está. Você está nas alturas. Você não pode estar observando um signo zodiacal, não pode. Dizendo que você é touro, que se você é peixe, que se você é sagitário. Isso é uma vergonha. É uma vergonha fazer isso quem hoje está diante desse trono, o trono da graça. Você é um eleito do Senhor. Amados, eu falo em zodíaco, mas eu poderia estar falando aqui de outras invencionices humanas. A sua vida está segura. Ele guia teus passos. Pelo Senhor são guiados os passos do homem. Quando ele cair, não ficará prostrado, porque ele vai segurar na tua mão e vai te levantar. A nossa vida está segura, e mesmo quando se vê insegura, diante das situações, porque a carne treme, ela está segura. É nisso que você tem que crer. Por isso que a disciplina de Deus sobre os seus filhos, e quando um filho é disciplinado, você não se mete, nem tampouco opina sobre nada na vida do teu irmão. Porque um pai que disciplina seus filhos, pega um irmãozinho nosso ali e o disciplina. E se os outros lá ficarem rindo, que não fizeram nada, debocharam, zombaram, possivelmente a disciplina que deu àquele, dará também a estes que estão rindo, para que nunca mais deboche. Porque Papai Deus é quem disciplina seus filhos. Você crê nisto, amado? Ou acha que a palavra da graça já passou? Se para você não passou, escreve aí no chat. Escreve aí: o meu pai é quem me disciplina. E eu glorifico a ele por isso. Nós glorificamos a ele por isto. Por quê? Porque ele corrige ao que ama. E o que aceita a correção é filho de verdade e não bastardo. E se você está sendo disciplinado com a melhor disciplina deste mundo, para que participeis de sua santidade. Essa é a disciplina que Deus te dá, para te manter debaixo do Espírito da graça. Estamos entendidos? Bom, amados, então chegamos ao final de mais uma gloriosa mensagem do Evangelho da Graça. Eu tenho certeza que essa mensagem foi clara como um dia. Mas se você não entendeu, reveja de novo. Nós estamos beirando, né? Estamos vivendo dias, hoje é praticamente aí uma antivéspera do mundo comemorar o nascimento de Jesus, e o mundo aprendeu isso da religião, e nós sabemos que os ensinos deles são falsos, mas estamos aí na antivéspera do mundo passar por esse processo aí da noite de Natal. E nós em graça não temos nada a ver com isso. Não temos nada a ver com a religiosidade da festa. Porém, podemos sim aproveitar a oportunidade para mostrar onde estamos edificando o nosso edifício. Eu, por exemplo, aproveito todas as oportunidades que Deus me dá. Eu sou festeiro. Por isso eu participo de todas as festas da minha família. Meus familiares sabem. Um aniversário de criança já está andando no meio. Agora, se vocês já viram que os casais que estão tendo filho agora, eles têm o famoso mêsário, né? Então todo mês eles comemoram ali um mês ali, até chegar quando o filho completa um ano. Então todo mês ali faz uma festinha. E eu tô lá, junto com meus familiares. Se é dia de santo, meus familiares fazem lá aquela famosa festa junina. Todo mundo vai a caráter. E lá está o André, vestido a caráter. Sabe por quê? Porque eu não posso viver escondido. Aquilo que eu tenho, aquilo que eu carrego é muito lindo. E as pessoas precisam ouvir o que eu tenho que falar. Eu sempre pensei isso. Me dê um microfone, porque eu tenho que falar. E olha que eu já conquistei com isso um monte de familiares meus. Aí nessas festinhas, eu aproveito bastante. Eu não fico como estátua não. Se é para dançar, eu danço. Danço. Então, meu amado, eu respeito o seu posicionamento. Se você acha que Natal é festa do diabo, que não é de Jesus, e não quer participar, eu respeito isso. Agora vem cá, meu irmão. Não critique quem pensa diferente de você. Não faça vídeos no YouTube
dizendo a graça pura comemora o Natal. Não! Porque isso também é uma forma de mostrar a ti mesmo que não está em graça. Está em afronta ao espírito da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Então, meus amados, eu vou ficando por aqui. Se der ainda essa semana, eu volto com a mensagem para vocês aí, mas com certeza domingo agora teremos uma mensagem. Divirta-se com moderação. E se você não participa, não critiques. Não jogue fogo no quintal do teu vizinho. Tá bom? Então, meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí. E até o nosso próximo encontro.